Paz seja convosco. Você tem usado a sua boca para ser bênção ou maldição? Nós precisamos avaliar o que tem saído da nossa boca. Muitas vezes, nós temos a oportunidade de abençoar e acabamos amaldiçoando. Às vezes, nem porque nós estamos pensando nisso, mas é porque os nossos olhos estão vendo alguma situação muito difícil e nós não conseguimos declarar coisas boas. Nós acabamos dizendo aquilo que nós estamos vendo e perdemos a oportunidade de profetizar, de abençoar certas situações. Para pensar, se nós tivermos uma situação onde as coisas estão difíceis e nós abençoarmos aquela situação, às vezes nós vamos ser taxados de loucos, vamos ser taxados de sonhadores. Mas se você sai da sua casa e você não abençoa o seu dia, você não abençoa o teu trabalho, você não abençoa o teu fornecedor, os teus funcionários, os teus amigos, os teus colaboradores, você espera que, mesmo que lá esteja ruim, fique bom, ou que lá esteja ruim e fique até pior? É meio que óbvio que quando nós declaramos coisas que podem acontecer, nós vamos declarar coisas que podem acontecer e que sejam boas. Mas nós podemos ver que lá em Tiago 3, do 10 ao 12, é dito assim, ó: da mesma boca sai bênção e maldição. Ele tá afirmando que isso acontece. Mas aí ele continua dizendo: mas não convém que seja assim. Ele pede que não seja assim. Ele explica que não é para ser assim. A mesma boca não é para abençoar e amaldiçoar. Só os outros? Não, porque muitas vezes a gente já conseguiu se controlar da fofoca, da maledicência, mas a gente ainda continua profetizando sobre a nossa vida coisas ruins, sem nem perceber. E nós precisamos entender que uma figueira, ela não dará azeitonas e que uma oliveira não dará figo. É o que ele diz também nos próximos versículos. E Tiago continua dizendo pra gente a respeito de que de uma fonte de água doce não pode sair água amargosa, de uma fonte de água salgada não pode sair água doce. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus, porque Ele é a fonte. E se nós não estivermos conectados a Ele, nós não daremos segundo a nossa espécie. Nós não conseguiremos dar água doce se nós não estivermos conectados a Jesus. Se nós pararmos para pensar o que a palavra fez com Ezequiel lá no Vale de Ossos Secos, nós já vamos ter uma ideia disso que eu estou falando. Olha, Ezequiel viu uma situação muito ruim. Ele viu um vale de ossos secos, sequíssimos. E mesmo assim, o Espírito de Deus manda ele profetizar coisas boas sobre aquilo. Ele poderia ter dito: impossível, não dá. É impossível isso aqui acontecer alguma coisa. Porque o Senhor diz assim para ele, ó: filho do homem, poderão viver estes ossos? E ele respondeu: Senhor Deus, tu sabes. Ele já respondeu para Deus que ele não sabia, mas que Deus sabia. E aí ele disse assim, ó, Deus disse para ele: profetiza a esses ossos, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que fareis entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, fareis crescer carne sobre vós, e vos estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. E só aí Ezequiel profetizou. Ezequiel profetizou o que ele tinha na cabeça, o que ele tinha no coração, o que ele estava pensando? Não, Ezequiel profetizou segundo a palavra de Deus. Como que nós profetizaremos segundo a palavra de Deus?
conhecendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Por quê? Porque lá em Provérbios 18, 20 diz assim, ó: do fruto da boca o coração se farta, a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. Quantas vezes nós não trazemos doença para nossa vida, maldição, desemprego, nós não trazemos amarguras, porque nós falamos coisas que nós estamos até vendo, de repente nós até estamos vendo uma situação difícil. E nós não fazemos igual Ezequiel, que foi obediente. Ezequiel só foi obediente ao Espírito do Senhor porque ele estava conectado ao Espírito. Como que nós vamos estar conectados ao Espírito se nós não buscamos a palavra, se nós não buscamos o relacionamento e a obediência? É preciso a nossa parte, é preciso que nós façamos aquilo que Deus nos pede, porque se nós profetizarmos segundo a palavra, da nossa boca sairá bênção. Nós não vamos ter só as maldições para profetizar, porque ver coisas ruins é muito fácil, tá tudo aí escancarado aos nossos olhos. Eu quero ver a gente conseguir declarar coisas boas em meio a situações ruins, porque se o vale de ossos secos recebeu o Espírito de Deus e se tornou, e porei em vós o meu Espírito e vivereis. Se um vale cheio de ossos secos, recebendo o Espírito de Deus, viveu como nós, que somos filhos, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e temos esse Espírito, não vamos profetizar coisas boas. Como que nós não viveremos? Nós precisamos entender que é preciso fazer como Jesus fez com Lázaro. Lázaro, sai para fora. Nós precisamos entender que nós vamos precisar morrer para que Jesus possa nos ressuscitar. Essa morte no batismo, o batismo tipifica essa morte. Por isso nós morremos para o nosso passado, nós morremos para o pecado e nós nascemos de novo em Cristo. Foi o que Cristo fez com Lázaro. Mas quando ele fala, vem Lázaro, sai para fora, é porque Cristo, pelo poder da palavra, ressuscitou Lázaro. O que o poder da palavra tem ressuscitado na tua vida? O que você tem praticado do que você já aprendeu? Porque muitas pessoas estão há anos vivendo a religião e não praticam. Estão há anos escutando a palavra e ela não transforma a vida delas. Por que que isso acontece? Porque nós não nos conectamos ao Senhor. Ah, mas o que seria essa conexão? Essa conexão é só ser uma pessoa que vive uma vida que não rouba, não mata, já não fala mais mal das pessoas, estuda ali a palavra bonitinha e aí faz o seu devocional? Não, muito de nós precisa ser a conversão. Nós precisamos nos arrepender. Às vezes nós estamos preocupados só em tirar de nós o perdão que nós devemos ao outro, um mal que o outro nos fez. Quantas vezes a gente fica preso no perdão que faltou para nós liberarmos a uma outra pessoa? Uma mágoa porque alguém nos machucou. E a parte do que nós fizemos até então? E a parte de nós nos arrependermos? Porque nós precisamos nos arrepender de quem nós éramos para a gente poder experimentar o novo de Deus. É preciso entender que aquilo que nós falamos hoje, mesmo que seja uma verdade, pode ser uma maldição. Eu posso estar vendo sim que eu ainda não gerei, eu posso estar vendo sim que o meu filho, ele está dando trabalho, eu posso estar vendo sim que a minha situação financeira ainda não está do jeito que eu espero, eu posso sim estar vendo coisas ruins, mas eu preciso declarar a palavra. E quando eu começo a declarar essa palavra sobre tudo aquilo que os meus olhos veem, eu posso sim ver vida em um vale de ossos secos. Ah, mas eu só posso fazer isso se a situação estiver muito ruim? Não,
Eu declaro a palavra de Deus todos os dias na minha vida. Eu declaro a palavra de Deus todos os dias sobre o meu ser, sobre aquilo que eu acredito, sobre o que eu penso. Automaticamente, eu não trago maldição para mim, para o meu corpo, para minha saúde, sabe? Nós trazemos muitas doenças no nosso corpo porque nossa boca fala do que o nosso coração tá cheio. E às vezes a doença nem existe, ela passa a vir a existir, porque nós acreditamos que aquela doença ela é real, que aquela doença ela sim, ela pode sim nos levar a algum lugar. E qual é esse lugar? De repente um lugar que vai nos tirar da presença de Deus, sabe? Nós precisamos cuidar daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos sentindo, do que nós estamos vivendo. É pela prática. É pelo poder da prática. A palavra de Deus, ela é sobre obediência. Como obedecer se não conhecemos? Como praticar algo se nós não conhecemos? Precisamos conhecer quem é o Jesus que nós servimos, quem é o Deus a quem nós servimos e o que o Espírito Santo faz através de nós e em nós. Primeiro em nós, para depois através de nós. É preciso olhar com calma quais são as palavras que nós temos dito, para que nós possamos viver, assim como Lázaro, morrer e ressuscitar, para que a nossa vida seja para a glória de Deus. Uma vida que glorifica o Senhor, ela é uma vida plena, e essa plenitude em Deus é quando nós sabemos que se somos uma figueira, é figo que nós vamos dar. Não vamos ficar correndo atrás de dar azeitona. Eu preciso glorificar a Deus com aquilo que eu tenho nas minhas mãos. Talvez eu quero mais, eu vou receber mais? Vou, mas primeiro eu preciso cuidar daquilo que Deus já me entregou. Cuide daquilo que Deus já te entregou, que é a sua vida, é o dia de hoje, é mais uma oportunidade. E espera, confia no Senhor, porque Ele tem planos de nos fazer bem, nunca de nos fazer mal. Nós precisamos ver que, às vezes, não é que Deus não entrega. Se nós amaldiçoamos as coisas que nós já temos, para que nós vamos ter mais? Para ser mais maldição na nossa vida? Para ter mais coisa para nos amaldiçoar? Deus não vai amaldiçoar ninguém. Deus, Ele é bom. Ele é bom. O tempo todo Ele é bom. Tudo que passa disso não é de Deus. Não é de Deus. Deus, Ele é bom. Mas Ele é justo, Ele é fiel, mas tá aqui, ó. Se você conhecer a palavra, você vai saber o que é a justiça de Deus. Automaticamente você não cairá na justiça de Deus. Sabe por que você não cairá na justiça de Deus? Porque você sabe que aquilo lá não é para você fazer e você não faz. Então você não conhecerá a ira de Deus. Não vai conhecer a ira de Deus aquele que obedece. Não vai conhecer a mão de Deus, pesar da mão de Deus, aquele que é filho e que obedece a palavra. A maldição que eu coloco na minha vida, ou que você esteja colocando na sua vida, ela é só se você colocar, só se eu colocar. Não é Deus que vem e coloca uma maldição na nossa vida. Precisamos nos atentar para tudo aquilo que nós pensamos, porque aquilo que a gente pensa, a gente vai falar. Não tem jeito. E tudo reflete. O que a gente pensa vai refletir no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Não adianta querer separar as coisas. Nós somos espírito, alma e corpo. Não adianta separar, não separa. Se nós não tivermos uma mente alinhada com o nosso espírito, o nosso corpo padecerá e assim por diante. Uma coisa leva a outra. Que nós sejamos como Ezequiel, conhecedores de quem é Deus, para que em uma determinada situação, quando nós formos confrontados, pode isso acontecer? Talvez por mim, eu até responderia que não. Mas conhecendo a Deus, eu digo, tu sabes. Eu creio que o Senhor sabe. E Ele decide o que Ele vai fazer. E aí, quando Ele nos der a ordem de profetizar, a gente esteja prontos para profetizar sobre a palavra. Não é sobre o que a gente está sentindo, sobre o que a gente está pensando e muito menos sobre o que a gente está vendo. Existe o poder de profetizar a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Uma pessoa que é liberta precisa conhecer a palavra, porque só a palavra declarada vai nos libertar. Do quê? Do pecado. É o pecado que nos afasta de Deus. A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. E se nós conhecermos a palavra, nós estaremos imunes a ficar navegando. Não é que nós não vamos pecar, porque isso acontece até de coisas inconscientes. Mas Deus diz que nós não podemos permanecer no pecado. Ele sabe que nós somos pecadores, mas isso não pode ser motivo de nós ficarmos pecando sem autorresponsabilidade. É preciso de nós uma autorresponsabilidade sobre a nossa vida, a gente precisa ser intencional em todas as coisas, e nós poderemos viver já o que está liberado nas regiões celestiais, porque o Senhor diz que as bênçãos já estão liberadas nas regiões celestiais. O mundo espiritual vem primeiro. A gente às vezes fica achando que é aqui na Terra que a gente vai construir o nosso mundo espiritual. Não, é no mundo espiritual que nós construímos aquilo que nós vamos viver aqui nessa Terra. Que o Senhor possa te encher de coragem, de ousadia, e que venha sobre você o desejo de conhecer mais quem é Deus e a palavra de Deus. Porque não adianta querer conhecer Deus olhando Instagram, gente. Precisa conhecer Deus olhando a palavra, olhando a Bíblia. É na palavra que a gente vai conhecer quem é Deus, e que Ele venha com o seu poder, que Ele te encha de vontade de conhecer, e que a partir do momento que você sentir essa vontade, você lute contra o seu corpo, porque o teu corpo terá preguiça de ir adiante. Mas se você já está tocado pelo Espírito para conhecer, você tem a força para fazer aquilo que precisa ser feito. E que a partir daí você vá se transformando. Porque nós vamos sempre ser aperfeiçoados. A palavra diz que nós estamos sendo aperfeiçoados. E o que é aperfeiçoamento? É prática. É praticar todos os dias aquilo que nós já estamos conhecendo. E que você possa verdadeiramente ter um encontro com a palavra. Que essa palavra venha, te encha, te transforme, e que a partir daí você possa viver esse novo nascimento com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, para que você viva em plenitude aquilo que já está liberado lá na região celestial. O mundo espiritual vem primeiro, e nós vamos primeiro buscar o reino dos céus, e tudo mais vai nos ser acrescentado. Um beijo, você fica com Deus, e até a próxima.